A minha mãe, ela sempre foi muito religiosa. Não que ela tenha nascido na religião, não é isso. Ela sempre foi muito religiosa. Então tudo pra ela era Deus. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus, ele vê tudo. Isso antes de ter uma crença, Antes de ter qualquer tipo de associação com qualquer religião, enfim. E eu cresci sempre nesse meio, né? Tipo, de religião. Minha avó também era super religiosa, super católica. Minha mãe, antes dela se tornar testemunha de Jeová, ela era católica também. Então, ela acreditava muito, acredita ainda, né? Porque ela tá viva, então ela acredita ainda que Deus existe, tal, etc e tal. E eu comecei a tomar partido que eu digo, a buscar mais informação, mais conhecimento, quando eu fiquei mais velho, quando eu tinha, vai lá, seus 16, 17 anos. Eu comecei a questionar as coisas. Porque assim, Mas você ia assim, antes disso, você ia com ela pra igreja? Sim, eu ia, você já ia. mas eu não me sentia bem ainda. Por que eu não tinha ideia do que era? Porque eu não conhecia, eu não tinha ideia do que era. Eu só tava lá porque minha mãe levava. Na minha mente, eu tava lá obrigado. Uma obrigação você ir Uma lá. obrigação porque minha mãe falou que eu tinha que ir. Que saco, vou ter que ir aqui de novo. Entendeu? Era meio isso. Era mais ou menos isso. Ou pra não deixar a gente na rua, ou deixar, enfim, com um desconhecido, ou deixar solto pro mundão cuidar. Então o que ela fazia? Ela pegava a gente, eu e meus 2 irmãos, e levava pro Salão do Reino. Só que ela começou... Salão do Reino? É Salão do Reino, né? A gente chama de Salão do Reino, que seria o templo. Vamos colocar como templo. Como se fosse a igreja. A igreja. Pode ser a igreja também. A gente chama de Salão do Reino. Salão do Reino. E minha mãe, ao perceber que a gente poderia ficar solto no mundo, ela falou, ok, então eu vou levar eles. Vai que um dia eles, sei lá, demonstrem interesse. A gente não era obrigado a seguir. Nunca fomos obrigados a seguir. E quando eu tive 16, 17 anos, eu comecei a fazer alguns questionamentos sobre aonde eu estava. Falei, caramba, será que realmente é aqui que eu tenho que estar, sabe? Foi quando aconteceu um episódio na minha vida que eu fiz uma pergunta para Deus e uma semana depois eu obtive a resposta dessa pergunta dentro da Bíblia. Sério? Sério. Isso, você tem... Então, eu lembro que era... Não, sim. Eu lembro que era sobre a morte. Caraca, com 16 anos você já... 16 anos. Deixa eu perguntar aqui sobre a morte. 16 anos, porque eu perdi meu tio com 16 anos. Então, quando eu perdi meu tio, eu falei, caramba, Deus, será que esse é o fim? Pô, eu tô perdendo a pessoa mais importante, a pessoa que mais próxima de mim. Você tinha uma proximidade? Sim, ele morava na rua, na casa da frente, do outro lado da rua. Meu tio Edgar. E eu falei, caramba, será, Deus, que esse é o fim? Tipo, eu não vou ver mais meu tio? Ou algo do tipo. Foi então que eu, uma semana, 2 semanas depois, eu vi que Deus respondeu através da Bíblia, falou que não, há uma esperança para as pessoas que morreram. Então isso meio que mudou uma chavinha para mim. Foi quando eu comecei a procurar mais sobre o assunto. Então aquele assunto puxou um outro assunto, que puxou um outro assunto, que puxou um outro assunto. E hoje vem puxando diversos assuntos da minha vida. Mas o start inicial foi quando aconteceu esse episódio triste na minha vida. E tipo, 2 anos depois, eu acabei perdendo a minha avó, que foi por conta de suicídio. Ela se matou, porque teve uma briga lá, uma confusão. E foi muito triste esse dia, porque ela simplesmente resolveu tomar todos os remédios que ela tinha e se matou. E eu fui pesquisar sobre o assunto, quando a pessoa ela se mata, ela comete o suicídio. E algo que me chamou a atenção foi que Deus, ele sabe de todas as coisas. Se ela cometeu o suicídio naquele momento, não sabia. Não significa que ela odiava a vida dela. Uma série de fatores fez com que ela chegasse naquele ponto, aquele ponto extremo, o pico extremo, onde ela preferiu simplesmente acabar com a vida dela, sabendo que é o bem mais sagrado que a gente tem. Ela preferiu acabar com a vida dela do que continuar a partir dali. Só que eu não tenho uma resposta clara sobre isso. Só vou ter se um dia ela voltar, enfim, eu for ressuscitado ou ela for ressuscitada. Só se um dia, talvez, a gente consiga se ver novamente. Só que a minha esperança, claro, é que eu quero que ela volte. Mas isso só quem vai poder dizer é o próprio Deus. Interessante, Alesão. Pô, você falou aqui, né, esperança, né, que quando seu tio morreu, a esperança, como que é? Esperança da ressurreição. Esperança da ressurreição. Quando você fala essa esperança, você está dizendo que dele voltar, não, que ele vai para esse
vai para o lugar, então, para um lugar sagrado? O que é isso, essa esperança aí que você Então, querendo dizer? quando você lê a Bíblia e vê algumas passagens da Bíblia e alguns relatos práticos sobre isso, que eu posso falar daqui a pouquinho, que é a questão do próprio Jesus Cristo, você percebe que ela fala que haveria tanto ressurreição de justos como de injustos. Ou seja, as pessoas que conhecem a Deus, morreu conhecendo a Deus, sabe o que é certo e o que é errado, enfim. Seguindo os valores de Seguindo Deus. os valores, os princípios de Deus, e aqueles que não seguem os princípios de Deus. Que são pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer a Deus a fundo, entender o que é Deus. Porque assim, se você conhece a Deus, automaticamente você pode chamar de crente, porque você já sabe que é Deus. Você acredita em Deus. Mas essas pessoas injustas são aquelas que não tiveram a oportunidade de conhecer a fundo a pessoa de Deus, ou o Espírito de Deus. Isso não significa que ela tenha roubado, matado, isso não significa que ela seja injusta. Aliás, ela ser injusta, isso é o quê? Tipo, não necessariamente ela precisa matar. Isso, exatamente. A questão da pessoa injusta não é no sentido de ela cometeu algo, sei lá, muito grave, sabe? Tipo... Ela não procurou se espiritualizar, ela não procurou conhecer. Entender. Ela não pesquisou, ela não conheceu os valores de Deus. Vamos colocar assim que é mais fácil. Ela não teve uma oportunidade de falar com alguém. Uma vida espiritualizada. Isso, ter uma vida espiritualizada. Ela não teve a oportunidade de conversar com alguém sobre Deus. Ou ler a Bíblia, ou nem nascer, ou morrer um bebê. Enfim, são pessoas injustas que não tiveram a oportunidade de conhecer o que é bom e o que é mal. Entendeu? Isso são pessoas injustas. E é isso. De conhecer o que é bom e o que é mal, mas tem pessoas que podem ser injustas e podem conhecer o que é mal, por exemplo. Exatamente, mas inclusive eu estava lendo isso hoje, exatamente sobre isso. Haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Mas peraí, tem injustos que sabem o que é bom e o que é mal e mesmo assim comete a sua injustiça. Esse, muito provavelmente, não vai ser ressuscitado, porque ele sabe o que é injusto. Então ele faz consciente aquela ação. Ele toma a decisão de fazer. Então, peraí. Não cabe a me julgar, não cabe a me dizer se vai ou não voltar, mas até onde eu sei, e o pouco que eu estudei aqui, que muito provavelmente as pessoas que fazem conscientemente uma coisa errada, não tô falando, Sim. sabe, tirar a vida de alguém, enfim. Sim. Muito provavelmente essa pessoa ela não volte, porque ela já fez a escolha dela. Entendeu? Entendi. Como é que Deus ele pode dar o direito dessa pessoa voltar, sabendo que ela fez é errado e ela continuou praticando aquilo que é errado e ok, sabe? Resetou, vida que segue. E essa pessoa, assim, vamos supor, essa pessoa foi justa, o seu tio, ele foi uma pessoa justa, tudo mais, e aí Deus dá essa oportunidade dele voltar ou ele, sei lá, ir para outro lugar? Que é essa ideia do justo aqui? Que eu não... Então, talvez pelo fato dele ter sido justo a meus olhos, tá? Sim. Tudo... A seus olhos ou olhos de Deus? O justo aos olhos de Deus, que é o justo que Entendi. Ele sabe o que é tudo. O justo ele sabe o que é tudo. Nada fica escondido embaixo de Deus. Nada. Tudo que você faz, ele tá vendo. A justiça universal, né? Isso, a justiça universal de Deus. Eu não sei te dizer se ele realmente é justo ou não. Quem vai poder dizer é o próprio Deus. Claro. Se vai trazer ele ou não quando a gente tiver a esperança da ressurreição. Mas ao meu ver, sim, ele era justo. Não, mas minha pergunta legal, ele foi justo, e aí? O que acontece? Tipo, legal, ele foi justo, e agora? Ele tá aqui, a gente não sabe, Então. ele... Então vamos mudar o assunto agora, a chavinha. Se ele foi justo, automaticamente a gente pode entrar no assunto da morte. O que acontece quando morre? Interessante. A Bíblia fala que quando a pessoa ela morre, ela tá dormindo na morte. Ou seja, como se fosse uma pessoa que estivesse dormindo. Então hoje meu tio, muito provavelmente ele tá dormindo. Só que ele não tá dormindo em um lugar espiritual. Ele tá na consciência do Criador. Que a Bíblia diz que a pessoa que morre, o corpo vai para a terra, vira pó, e o espírito volta ao dador da vida. Quem é o dador da vida? Deus. Certo? Então, esse espírito já voltou para Deus. Está na memória de Deus, guardado na memória de Deus. Agora, se Deus vai trazer ele ou não, a gente não sabe. Foi que nem a gente falou na anterior. E eu aprendi, eu pesquisei diversos assuntos, diversas pessoas, enfim, várias ideias. E que realmente, quando a pessoa morre, acabou. Não tem pra onde ela ir. Ela não fica sofrendo no purgatório,
num fogo de inferno. Não existe isso, entendeu? Ela vai pra essa unidade, é isso que você quer dizer? Pra Ela esse volta criador, pro originador da vida. Quem é o originador da vida é Deus. Foi ele que criou tudo. Então ela volta nada mais do que direito para quem criou tudo. O corpo material, isso que a gente toca, a matéria, ele simplesmente deixa de existir.